Primeiro, uma advertência. O texto começa com Paulo dizendo: não conformeis com este século, ou esse mundo, dependendo da sua tradução. Perceba que é uma advertência de Paulo, e para você compreender o capítulo 12, o verso 2, você primeiro precisa entender essa advertência. O porquê Paulo está dizendo que nós não devemos se conformar com este mundo? Para que você entenda o contexto, é necessário você compreender a expressão mundo. Porque na Bíblia existem pelo menos 3 definições para a expressão mundo, dependendo do seu contexto. A primeira definição seria do próprio Gênesis: Deus criou os céus e a terra, o mundo físico. A segunda definição poderia ser o mundo, fazendo referência às pessoas. João capítulo 3, verso de número 16. Todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão mundo de João 3,16 faz referência aos seres humanos, a nós, que fomos alcançados pela graça e pela entrega de Cristo. Mas a terceira definição da expressão mundo, justamente em Romanos 12, verso 2, é que Paulo se utiliza, seria uma referência ao mundo sistema ou pecado. Então o que Paulo está dizendo nessa advertência para nós essa noite: não se conformem com o sistema ou o pecado deste século. E para que você entenda ainda essa advertência, eu quero destacar 3 verbos nesse verso de número 2. O primeiro verbo, conformeis. Segundo, transformai-vos. E terceiro, renovação. Esses 3 verbos vão dar a base para a mensagem de Paulo no verso de número 2. A expressão conformeis traz a ideia de uma forma que vive em constante mudança. Quando Paulo se utiliza da expressão não vos conformeis, Paulo está dizendo: o mundo, o sistema, ele tem um padrão que você não deve viver nesse padrão. O mundo quer colocar você em uma maneira, em um estilo de vida que não é o padrão de Deus. Então essa é a advertência. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, o mundo tem uma forma que vive em constante mudança. Segunda observação é que quando Paulo se utiliza da expressão conformeis, também traz a ideia de padronizar-se, modelar-se. Então olha o que Paulo está dizendo: não vos conformeis com o sistema, não entrem no padrão que o mundo quer que vocês vivam. E existem pelo menos 3 alertas de Paulo no verso de número 2. Primeiro alerta: Paulo está alertando que o sistema vive em uma constante mudança. E eu provo para você. Há 50 anos atrás, o divórcio era considerado algo muito penoso. Ter mais do que uma família era desonroso. Mas hoje, na atualidade, tornou-se normal. E até bacana o cara ter a sua esposa e outras. Para o mundo, eu estou dizendo. Percebeu que o que era errado ontem se torna certo hoje? O certo de hoje torna-se errado amanhã? É o que nós estamos vivendo. A questão da sexualidade. Antigamente era errado, hoje é normal. E até aplaudido pela rede social e pela mídia e pelo mundo. Percebeu que o mundo está em constante mudança? Então Paulo está dando um alerta para nós. O mundo muda. O padrão que o mundo tem vive em constante mudança. E é por isso que Paulo aqui está utilizando a expressão conformeis. Porque é uma forma literal, irmão, que o mundo quer colocar você. Vive em uma constante mudança. Então o primeiro alerta de Paulo é que o mundo vive em uma constante mudança. Segundo alerta, Paulo está alertando que o sistema tenta modelar você no padrão do mundo. Você sabe qual é a maior dificuldade hoje dos jovens, irmãos? É serem diferentes do mundo, do padrão e do sistema que o mundo vive. Esse é o nosso maior desafio, porque o mundo constantemente tenta nos colocar dentro de um padrão que Deus não colocou, de um padrão que não é de Deus. A terceira alerta do apóstolo Paulo, Paulo está alertando que nós não podemos viver nesse padrão. E já existia um verso, em 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, o alerta de João é: não amem o mundo, nem aquilo que no mundo existe, porque se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não está em vocês, o Pai não estará em você. Todos os dias que você levanta e vai para o trabalho, abre a rede social do Instagram, Facebook, WhatsApp,
O mundo coloca uma bancada para você dizendo: vem para cá que é melhor. Vem para cá porque é mais prazeroso. Venha para cá porque aqui sim você vai viver a vida. Mas eu venho como voz de Deus para lhe dizer essa noite: Deus não te fez para viver no padrão contrário do que Ele estabeleceu. Nessa noite Deus está gritando em nossos ouvidos e dizendo: a mocidade vai ser convidada, vocês serão convidados, mas vocês foram salvos pela graça, e queira o mundo ou não, nós vamos continuar no padrão que nós fomos estabelecidos.